Fala pessoal, tudo bem com vocês? Natal para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu gostaria de começar esse vídeo perguntando assim: numa escala de 0 a 10, quanto é sua fé? Como tem sido a sua fé? Por que eu estou perguntando isso? Como vocês devem ter visto o título, né? Você tem fé? Você realmente tem fé? Por que eu estou perguntando isso? Gostaria que você olhasse para dentro de você nesse momento e refletisse sobre isso. Você realmente tem fé? Eu tenho visto nas igrejas hoje as pessoas falando que estão cheias de fé. Participei de algumas reuniões, algumas coisas aí, a gente viu pessoas, né? É engraçado. Eu vejo algumas igrejas pentecostais aí, pessoa rodando no manto, né? Que a gente fala, tá girando lá que nem o peão da caça própria, você não sabe se é Espírito Santo ou alguma entidade que baixou lá, né? Na verdade a gente sabe que é uma entidade, porque o Espírito Santo não provoca isso, ele não vai provocar, como a gente pode dizer, ele não vai provocar bagunça. O Espírito Santo ele não provoca bagunça, ele provoca sentimentos dentro da gente, né? De arrependimento, de alegria. Não ficar girando que nem o peão da casa própria, mas nada contra quem faz isso também, cada um na sua. Né? Não há respaldo bíblico para isso, mas enfim. Né? Cada igreja retira o texto de contexto para usar conforme a sua vontade. Mas vamos lá. Eu participei de alguns lugares que eu vi pessoas rodando, girando, se tacando. Charabacanta o tempo todo, né? Começa um grita lá, o outro grita cá. Mas eu queria perguntar, será que é realmente fé? Será que é realmente isso que Deus quer da gente? Essa bagunça que as igrejas estão se tornando? Ah, não, Natal, é com ordem e decência. Não, não é. Em cima disso, eu vou falar um texto, e algumas pessoas vão entender depois, né? O porquê. Eu quero. Até depois, eu quero a opinião de vocês. Comenta aqui o que vocês vão achar disso. Esse texto é texto de Mateus, está em Mateus 10:8. Cristo fala assim pra gente, né? Ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Esse texto é um texto que vai em confronto ao que muitas igrejas estão fazendo hoje em dia, com a prática do vamos orar. Por isso que eu pergunto, como está a fé de você? Como está a sua fé? A sua fé está firmada onde? No quê? Porque, irmãos, sinceramente, não adianta rodar, não adianta falar, enrolar a língua para falar um monte de asneira lá que ninguém sabe o que tá falando, tá? Não adianta ficar gritando só para se exibir. Tem fé mesmo? Tem fé? Tem realmente fé? Por que eu não tô vendo curar leproso? Não tô vendo curar doente? Você tem fé? Tenho. Por que tem que juntar 50 para tirar um espírito imundo de uma pessoa? Irmãos, o momento de reflexão nosso é nesse texto, porque Cristo fala: ide e curai. Só que para mim ir curar, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo e eu tenho que ter fé. Principalmente a fé, porque Cristo fala. Há uma passagem em que um rapaz vem e fala para ele: Senhor, expulsa o demônio do meu filho porque os seus discípulos não conseguiram. Pessoas que andavam com Cristo não conseguiram expulsar. A primeira coisa que Cristo fala é: homens de pouca fé. Ou seja, até aquelas pessoas tinham pouca fé para não expulsar um demônio.
E olha que andaram com Cristo, viram ele fazendo as coisas, sabiam do que ele era capaz e não conseguiram expulsar um demônio. Imagina a gente. Que hoje as pessoas que a gente tem para olhar, né, que seriam os pastores, essa turma, não são Cristo. Eles tiveram Cristo. A gente não tem um Cristo hoje em dia para olhar e falar, pô, ele cura, ele coisa. Imagina. Irmãos, vou perguntar de novo. Qual é o tamanho da sua fé? A nossa fé é tão pequena que Cristo fala, tem de fé como um grão de mostarda e você mandará essa árvore saia daqui e se jogue ao mar e ela vai. Você irá falar para o monte levantar e ir para outro lugar, ele vai. A gente consegue fazer isso nos dias de hoje? A gente não consegue. Por quê? Você pode viver dentro da igreja, você pode ter nascido dentro da igreja, você pode rodopiar dentro da igreja, você pode falar língua esquisita dentro da igreja, não é língua estranha, é língua esquisita. Você pode fazer tudo isso. Mas você não tem fé. A gente está condicionado a quando acontece alguma coisa, a gente olhar e falar assim, orem por nós. Orem por nós. Não é orem por nós, é orem conosco. Vocês vão ouvir um barulho de uma maquinária aí, gente? É que tá tendo obras aqui na rua e esse aqui é o único horário que eu vou ter para gravar. A gente está condicionado a isso. Uma pessoa chega enferma no local, numa igreja, qualquer igreja que seja, estendam suas mãos sobre elas, vamos orar por ela. Não. Cadê alguém cheio de fé para falar? Não, não vou nem orar por ela, vou lá, ó, tá curada. Pronto. Eu vi isso esses dias para trás num vídeo, um rapaz lá dos Estados Unidos, um pastor estava numa live, entrou um moleque que tinha um problema no ombro, ele não mexia, ele não tinha, pelo que eu entendi, ele não tinha algumas ligações nervosas, alguma coisa, então um braço dele, eu não lembro se era o esquerdo ou se era o direito, pela posição do vídeo me aparentava ser o esquerdo, não mexia. E ele entrou e falou assim, olha, o senhor ora para mim? E o pastor olha e fala, eu vou curar você no nome de Jesus. E o pastor começa, Senhor, pela tua graça e tua misericórdia, o irmão aqui se apresentou para ti pedindo uma cura. Cura ele. Irmão, seja curado no nome de Jesus. Naquele momento no vídeo, você vê, parece que dá um choque, um negócio estranho no braço do menino e você vê subir um caroço. Parece que aquilo que não tinha nada aqui, parece que do nada faz assim, ó. E ele cura. Mas Natal, ele orou, não, ele deu graças pela maravilha que o Senhor ia fazer e determinou, cure em nome de Jesus. É isso que está faltando hoje em dia. E aí, porque as pessoas se maravilham com essas coisas? Porque elas falam, nossa, ele curou ali, tal. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor Jesus. Não foi ele, mas a fé dele. Tanto que a mulher do fluxo de sangue, Cristo fala, vai em paz, a tua fé te curou. Gente, a gente tem que parar com esse negócio de ficar assim, ó. Você sabe por que a turma ora? Quer ver só? Você sabe por que hoje em dia se instaurou a questão de vamos orar pela pessoa? É porque a pessoa sabe que não tem fé para realizar aquele milagre. Então, você joga nas costas de Deus. Vira um negócio assim, ó, tipo, ó, quem nunca pensou assim ou nunca ouviu uma oração assim, ó, se Deus quiser. Ou mesmo as pessoas oram vamos supor, uma pessoa, eu vou falar algo, né? Tem uma pessoa cadeirante. Aí vamos orar por ele para Deus curar ele. Vamos. Igreja inteira orando. No fim, se Deus quiser, você vai logo, você vai estar curado. Se Deus quiser, você está jogando nas costas de Deus. Ó, se você não ficar curado, a culpa não é nossa, não. A culpa é dele. Não. A culpa é sua que não teve fé para realizar o milagre.
Porque Cristo não mandou você orar por ele, mandou você curar. Tem igrejas que fazem até entrevista com o demônio. O cara tá lá encapetado, quer saber RG, CPF, SIC do capeta, para qual ordem que ele é. Não é para você fazer isso. Cristo não conversava com os capeta. Quem é nós para a gente conversar com eles? Cristo olhava e falava, sai. Tem para quem assiste The Chosen, quem não assiste, recomendo. Tem um capítulo que tem um endemoniado, ele tá tentando, ele vai atentar Maria de Magdala, né? E ele acaba atacando um dos discípulos, né? E nisso mostra Cristo correndo assim, muito engraçado até essa parte, ele correndo assim com os outros discípulos. Ele não chega e fala, ô, para, o que você veio fazer aqui? Por que você tá tentando eles? Não, ele chega de longe, ele grita, saia dele. Ele não pergunta quem fez, por que estava ali, o que estava acontecendo. Ele só olha e fala, saia dele. Hoje em dia eu vejo o nego parar um culto para interrogar, é FBI, é polícia, você sai, o que você é, meu amigo? Você não é nada para ficar lá. Aí a pessoa pega, coloca a mão para trás, abaixa a cabeça, parece o corcunda de Notre Dame ali. Quem já viu o filme, aquele desenho vai entender o que eu tô falando. E tá ali, entrevistando. Então, que dia que fez? Que hora que fez? Por que que fez? Quem que fez? Qual que é o CPF da pessoa? E aí você sabe o que é engraçado? Não, eu fiz tal dia, tal lugar, assim, assim, assim. Quem mandou você fazer? Não posso falar. Aí nunca pode falar. Você sabe por quê? Porque essa pessoa ganhou R$ 50 ali atrás para poder fazer essa coisa. Gente, eu já me ofereceram dinheiro para fazer isso. Fingi que eu tava endemoniado. Então, tipo, menos. Porque com o demônio a gente não conversa, com o demônio a gente expulsa. A gente não olha para ele e fala assim, ó, então, bora trocar uma ideia, senta aqui, vamos tomar um chá. A gente olha e fala, sai e não volte. Agora eu volto àquela pergunta do início, como está a sua fé para fazer isso? Natal, numa escala de 0 a 10, minha fé é 5. Eu sei que eu não consigo fazer isso, mas eu quero chegar a ter isso. E para você ter isso, como você consegue? Intimidade com Deus. Não adianta, gente, você só ir no culto de domingo. Digo mais, a igreja que eu frequento hoje, né, a placa, vamos falar assim, né, ela tem culto de quinta, sábado e domingo. E tem a EBD, né, no domingo de manhã. Eu posso ir, né, no culto de quinta, eu posso ir no culto de sábado, eu posso ir na EBD, eu posso ir no culto de domingo à noite. Dentro da minha casa eu faço o quê? Não adianta eu ser crente só lá. Não adianta ser cristão. Crente é quem crê. E crer você pode crer em várias coisas, em qualquer coisa. Não adianta eu ser cristão só no dia do culto, só lá dentro da igreja. É o que eu mais vejo hoje em dia. A pessoa levanta, não critico quem já levanta olhando redes sociais, eu não sou desse tipo de ficar criticando isso. Mas a pessoa levanta, olha as redes sociais, vai tomar um café. Estou dando meu exemplo, aliás. Eu levanto, olho o WhatsApp para ver se tem alguma mensagem importante. Não tendo, levanto, vou tomar café. E depois? O ponto é esse. E depois? A pessoa não pega uma Bíblia para ler. A pessoa não procura uma pregação no YouTube ou no WhatsApp, no TikTok, sei lá, que a turma fica olhando muito hoje em dia. Mas vai procurar bagunça. A pessoa fala que é cristã, mas está sempre em festa do mundo. Não ouve um hino de louvor dentro de casa. É só xingo, só palavra errônea. Natal é pecado, fala palavrão? Cara, não vou ficar aqui julgando quem fala e quem não fala. Mas, meu, controla. Eu mesmo deixo escapar um monte de vez em quando. Eu vim do mundo. Então, a gente que vem do mundo ainda sofre com algumas coisas. Mas a gente tem que vigiar. Vigiar. Quando ele fala isso, não é para vigiar a vida do irmão, é para vigiar a tua.
justamente para que você vigiando a tua, você veja onde você erra, onde você peca e você possa estar se corrigindo, né? Então, gente, cuidado com isso. Vamos orar, vamos nos fortalecer na fé. Vamos parar com isso de ficar querendo dar uma desculpa por não conseguir algo para jogar nas costas de Deus. Se o irmão chamar você para orar para ele, fala: não vou orar por você, eu vou orar com você. Mas Natal, a igreja orou por Pedro quando ele estava na cadeia. A igreja orou por Pedro? Sim, estava na Bíblia. Contra isso não é fato. Contra fatos não argumentos. Estava lá. Mas a igreja ela orava por um milagre para Pedro. Eles estavam em oração pela vida de Pedro, para que Deus auxiliasse e ajudasse Pedro. Num resumo, a gente pode dizer que eles oravam com Pedro. Então, irmãos, quando alguém chama você, ora por mim, estou passando por dificuldades, vem cá, eu vou orar com você sim. Porque Pedro orava dentro da cadeia e a igreja orava fora. Um orava com o outro. E quando a oração deles subiu aos céus, porque a oração do justo sobe, o milagre aconteceu. Então, orem com as pessoas. Realmente, orem com as pessoas. Se o seu irmão está tendo dificuldade, ore com ele. Sabe? Mas, quando pedirem um milagre, estejam prontos para realizá-lo. Esses dias para trás, o pai de um amigo meu morreu. E foi quando Deus me deu essa palavra. Eu até questionei esse colega meu. O quanto a sua fé está? O quanto você acredita que Deus pode fazer esse milagre? A primeira coisa que ele me falou, não, se Deus quiser, Ele pode. Eu falei, esse que é o ponto. Ele quer. Mas o quanto que você quer? O quanto que você acredita? O quanto que a sua fé está aí para isso? Esse é o ponto crucial. Porque se você olhar a Bíblia, tudo que foi feito na Bíblia, em questão de milagres, essas coisas, foi através da fé da pessoa e da intimidade dela com Deus. Então, crie intimidade com Deus, crie uma rotina para você ter intimidade com Deus. Para que a sua fé aumente, para que da próxima vez que você se deparar com alguém endemoniado ou com alguém machucado, você não utilize a frase se Deus quiser, mas você utilize a frase Deus quer e Ele querendo, eu também quero, seu milagre tem. Certo? Pessoal, a palavra de hoje é essa, aumentem sua fé. Crie intimidade com Deus. Busquem realmente ter fé que Deus pode, porque Ele pode, mas depende da gente. Depende da gente querer que Ele possa, através de nós, realizar os milagres que Ele tem que realizar. Certo? Fiquem com Deus, uma boa semana para todos vocês. Aqui eu me despeço. Fui!